Olá a todos. Aqui nós estamos iniciando mais um Ser Homem é o Quê? Mais um episódio, com a presença do Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo ótimo, Martin. Obrigado pela oportunidade. Muito legal te ter aqui para bater um papo com a gente. Então, eu sou Martin, né? E o nosso tema hoje no Ser Homem é o Quê? É a transformação digital, né? E como a gente cuida das pessoas nesses processos de transformação digital. E o Luiz tem uma experiência muito interessante nessa área, bem consistente, e a gente daqui a pouco está iniciando o nosso bate-papo, mas enquanto isso também queria dar um toque para quem está nos assistindo, para curtir, compartilhar o link do YouTube, quando você puder, né, se inscrever no canal @SomosACoopTV, né, tanto no Insta como no Face, né? E a gente vai começar o nosso bate-papo e eu quero, mas antes apresentar um pouquinho o Luiz, né? Então, o Luiz é Luiz César Václavic, né? É administrador de empresas, né? E com, na minha visão, muitos MBAs e vários pós-MBAs, seja em liderança, seja em gestão, né? Em cooperativismo, inovação, organizações inovadoras, né? Tem um curso em Harvard que é de negociação, que é super interessante, com certeza. E, enfim, toda uma trajetória, né? A gente percebe sempre buscando esse aperfeiçoamento, né? E agora vai fazer bodas de prata, né? Vai fazer 25 anos no Sicredi Pioneira. E para atual diretor de negócios do Sicredi Pioneira, né, Luiz? E para quem, só para dar um pouquinho uma dimensão, né, da cooperativa Pioneira, essa tem 730 colaboradores aproximadamente hoje em dia, né, e 180 mil associados. E sempre querendo, né, avançar e evoluir. Então, Luiz, é um prazer muito grande te ter aqui, muito bacana que tu pudesse estar junto com a gente nesse bate-papo. E você sabe que a gente começa sempre com umas perguntas ping-pong, né? Assim, que é só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? E às vezes dizem que eu coloco, né, os entrevistados numa saia justa e tal, mas ok, vamos ver. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer nesse ping-pong é assim: o que tu lembra como início, né, de primeiros passos assim em autoconhecimento, nesse processo de se conhecer mais? Muito obrigado de novo pela oportunidade, Martin Mayer. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse programa, Ser Homem o Quê? E o que me fez muito, né, conhecer e até inclusive me gerar uma grande oportunidade de buscar mais conhecimento sobre mim foi lá atrás, quando eu estava com 14 para 15 anos, e eu fui fazer um teste vocacional. Era muito na busca de ver quais eram meus pontos fortes, quais eram as competências que eu tinha mais potencial, e a partir disso eu comecei a direcionar, de certa forma, inclusive, a minha carreira dentro dessa minha jornada aí que tu acabou de apresentar, né? Então foi por ali. Em 2010, aí trazendo um pouco mais recente, claro, não tão recente, mas estamos Sim. falando aí praticamente 12 anos, 10, 11, 12 anos atrás, também eu comecei na época um processo de coaching, e aí também foi uma busca muito grande do autoconhecimento e trabalhando cada vez mais as oportunidades que eu tinha no meu desenvolvimento. Se tu tivesse, imagina que tem no mundo uma varinha mágica, né, e que ela faz mudanças para tornar esse nosso mundo bem mais justo, né? E eles te dessem a chance, olha só, Luiz, tu tem uma chance, um pedido teu vai ser atendido por essa vara mágica que torna o mundo muito mais justo. O que tu iria pedir? Mas só tem uma chance. O que tu pedirias? Eu acho que o grande momento que a gente está vivendo, e isso no cenário nacional e internacional, é com a qualidade e a veracidade das informações. E a gente percebe que a gente está passando por um momento, inclusive, de confiança, né? Hoje, tudo que a gente faz, o que a gente acredita, temos que ter informações confiáveis. Então, se a gente conseguisse, com esse poder que o Martin está me dando nesse momento, eu gostaria que a gente pudesse ter 100% das informações confiáveis, ou informações corretas, porque daí, com certeza, nós poderíamos construir mundos melhores e comunidades melhores, e a gente conseguiria, de fato, acreditar em tudo que a gente tivesse acesso de informações. Eu queria te pedir uma dica. Eu sei que você tem dois meninos, dois filhos, né?
E que dica você daria para quem nos assiste para alguém que quer educar os seus filhos, né? Para o pai que quer educar seus filhos nesse mundo digital que já está aí, né? O que seria um ponto assim que tu acha que é importante os pais ficarem atentos? Olha, Martin, que bela pergunta. Eu tenho buscado diariamente fazer esse movimento e uma das coisas que eu mais acredito nesse momento, com toda essa transformação digital, com tudo que a gente tem acesso de canais digitais, por incrível que pareça, não é o digital, tá? Eu tenho me dedicado intensamente para ter momentos com meus filhos presenciais, momentos que a gente possa brincar, momentos que a gente possa curtir, inclusive longe de qualquer canal digital. A gente faz isso constantemente, desde jogar bola, desde brincar dos brinquedos mais simples, que é de montar quebra-cabeça, ou até mesmo nos finais de semana eu adoro com a minha família ir para o interior, conhecer paisagens, lugares diferentes que tenham uma natureza exuberante, e isso é o que me motiva muito, e eu tenho certeza que essas lembranças e esses momentos que eu posso educar os meus filhos para curtir de verdade o que a gente tem de mais legal aqui nesse mundo. Então eu tenho dedicado muito tempo para isso. Não é nos canais digitais e não é na transformação que eu me dedico. Eu me dedico, de fato, ter momentos presenciais para dar muito carinho e amor para eles e ajudar na educação deles. E deixar um legado diferente. Isso toca fundo quando você fala isso, né? Porque essa presença, né, talvez seja realmente o melhor legado, né, que a gente pode deixar para os filhos. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho na nossa transformação digital, né? E com esse olhar de como é que as pessoas vivem e lidam com essa transformação. E eu queria iniciar essa nossa conversa te perguntando assim, será que nós vamos todos passar por transformação digital? Como é que é isso assim? Isso tem um começo, meio, fim, né? Como é que você enxerga essa questão assim? Porque a gente encontra pessoas muitas vezes, mas a gente já encontra uma parte das pessoas que não querem saber disso, né? Aí a gente encontra uns ávidos assim que parece que, né, precisam estar sempre com tudo que é de ponta na questão digital, né? E tem uma turma que eu acho que fica mais ou menos no meio disso, né? Mas assim, será que todos nós vamos passar por isso, por um momento assim que a gente se sente nesse turbilhão assim de mudanças e que, né, onde a gente vai ter que lidar com inteligência artificial, a gente vai ter que lidar com robô, com, enfim, com todas essas coisas? Como é que tu Na minha enxergas isso? Na minha visão, Martin, a gente já está vivendo intensamente a transformação digital. Em cada interação que a gente tem com qualquer empresa, com qualquer canal digital, com redes sociais, a gente está interagindo diretamente e está participando de toda essa transformação digital. Talvez alguns mais intensamente, talvez outros não tão intensamente. Cada um tem a escolha, o livre-arbítrio de escolher como ele vai estar participando. Mas o que a gente percebe? Que a transformação digital ela já é uma realidade, já é algo que está impactando as nossas vidas todo o tempo, a cada minuto, a cada instante. Por exemplo, quando a gente vai acessar qualquer rede social, a gente já está interagindo de certa forma com todos os canais que vão estar mapeando oportunidades, vão estar mapeando dados, informações altamente estratégicas que vão ser usadas em algum momento para ofertar alguma solução, ofertar alguma ideia ou alguma estratégia de atuação de alguma empresa esteja pautado nisso. Então, a gente já vive isso todos os dias, a cada momento, mas aí, de novo, cada um de nós tem a opção de participar mais ou menos, ou até mesmo, talvez, a gente possa trazer, né, Martin, que talvez as empresas não tenham essa escolha. Elas têm que entrar com tudo com a transformação digital. Senão elas vão perder a sua eficiência, vão perder a sua capacidade de manutenção dos negócios, inclusive de competitividade. Então, acho que tem Sim, um sim. movimento muito, muito forte já presente. Então, tu diria assim que na organização não tem saída. A gente vai ter que abraçar para valer, né?
talvez individualmente, né, dependendo da circunstância de cada pessoa, ela pode, mas inevitavelmente ela vai estar envolvida também, talvez em graus diferentes, a gente poderia dizer, né? Sim. Mas aí tem uma coisa interessante, Luiz, que é o seguinte: eu fico pensando, porque não é transformação digital a qualquer custo também, né? Assim, ou seja, né? De qualquer jeito está valendo, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que é importante, né? Quando a gente coloca isso como uma mudança, né? Que vai garantir, e acho que é isso que você está falando, a sobrevivência de uma organização, por exemplo, né? No mínimo, se não de imediato, mas logo ali na frente, e não é daqui muito tempo, é muito rápido tudo isso, né? Então, isso garante a sobrevivência, né? Mas vamos entrar um pouquinho assim, que cuidados nesse processo de transformação, né, são importantes para que as pessoas possam aprender a lidar com isso também, né? Porque é uma mudança muito grande para todos. Sim, com certeza, Martin. Na verdade, no meio empresarial, nas empresas como um todo, ele é fundamental. Por quê? Porque a gente viveu isso agora intensamente na pandemia, né? A pandemia nos ensinou e deixou claro para todos os negócios que a transformação digital e esse conectar-se ao mercado, conectar-se ao ambiente, a conectar-se às tendências que surgiram, elas foram fundamentais para o negócio se manter vivo. Então, com certeza, não é uma escolha, na verdade, é um caminho sem volta. A gente tem que se habituar nesse mercado. No entanto, as pessoas também, elas têm uma certa, por exemplo, todos nós somos pessoas que atuam no mercado, a gente tem as nossas profissões, nosso trabalho, e a gente precisa saber lidar também com todas essas tecnologias, com todas essas informações que são trazidas, com esses dados que são levantados, para que a gente possa estar acompanhando também o próprio negócio da nossa empresa, ou do segmento, do próprio ecossistema que a gente vive. Então, Tá. a gente tem uma necessidade muito grande de acompanhar. Mas, de novo, cada um de nós tem a opção de pessoalmente participar mais ativamente, mergulhar nisso e trazer inclusive aquela ansiedade que tu trouxe lá há pouco quando tu falou, né, Martin, da gente ficar ansioso, a última tecnologia, a última situação que foi criada, uma nova ferramenta, um novo produto que agora está saindo no mercado e eu preciso ter isso. Então, isso também tem uma certa relevância com a questão inteligência emocional, com questões relacionadas à própria condição da pessoa absorver tudo isso e o como isso impacta também na qualidade de vida, nas escolhas, talvez até no próprio orçamento da pessoa, porque às vezes ela quer ter algo que ela não tem a condição de ter e no final ela se dá conta que não era nem necessário, mas era muito mais uma modinha ou talvez uma força, uma estratégia de marketing que trouxe isso para o nosso ambiente. Mas no segmento empresarial, a gente viveu isso intensamente e a gente entende que não tem, no meu ponto de vista, nós não temos Sim. como não surfar essa onda, né? Como é que conecta, né, toda essa transformação digital, né, esse mundo muito mais tecnológico, por exemplo, no caso do Sicredi, com o propósito, né? Assim, porque senão perde o sentido, né? Se a gente fizer tudo isso sem estar conectado, né, com aquilo que nos move, também começa a perder o sentido, né? Então, como é que tu enxerga, como é que faz essa conexão desses dois aspectos, assim, na tua visão? Sim. Muito importante o que tu comentas agora, porque toda essa caminhada, essa jornada de transformação digital, ela tem um grande porquê. O nosso porquê aqui na Sicredi Pioneira é juntos construirmos comunidades melhores, ou seja, é o nosso propósito sendo tangibilizado todos os dias, em toda e qualquer interação que a gente tem com os nossos colaboradores, com os nossos associados e com as comunidades, a gente tem essa busca pelo nosso propósito sendo tangibilizado. E a gente só consegue fazer isso quando o propósito é tangibilizado, porque a transformação digital ela tem um dos grandes elementos, né, que é uma questão cultural.
é trabalhar um mindset digital, é trabalhar uma conexão muito maior e mais focada no nosso associado, nosso, né, no mercado como um todo, nosso cliente. Então, a transformação digital, ela vem justamente para potencializar esse foco, essa experiência que o nosso associado, o nosso cliente tem com a cooperativa, com o mercado como um todo, e aí buscando cada vez ser mais ágil, ser mais eficiente, ser mais com valor agregado, né? Ou seja, ter uma proposta de Uhum. valor que faça Uhum. sentido, porque cada vez Tá. mais, né, nesse mundo VUCA que a gente vive, a gente quer muita rapidez, muita agilidade em tudo que a gente tem à nossa disposição. Então, se a gente não tiver clareza que o nosso propósito é o nosso grande guia, nós vamos ter sérios problemas, inclusive na perpetuidade do nosso negócio. Mas isso tem que estar conectado, ou seja, então toda essa caminhada que nós, como Sicredi, estamos fazendo, ela está muito alicerçada nessa caminhada de cada vez gerar uma melhor experiência, gerar uma melhor oportunidade, fazer com que a gente possa ser cada vez melhor interpretado pelo todos os nossos stakeholders, né? Que aí, em especial, a gente está falando aqui do nosso associado. Associado. Aham. Então, essa é uma pergunta que sempre cabe, né? Ah, nós vamos fazer essa mudança aqui, que vai ser uma tecnologia mais avançada, vai digitalizar mais, beleza? Tá, como é que isso contribui para o nosso propósito? Né? Que diferença isso faz positivamente, né? Naquilo que é essencial para nós? Dá para pensar dessa forma. Isso é uma boa Sim, pergunta de se fazer. Tá, sim. legal, legal. Uhum, muito legal. E eu fico pensando que como isso tudo acontece com pessoas, e no caso de vocês, muitas pessoas, né? É, eu imagino que deva ter os resistentes também, né? Como é que é isso? De repente, né? E acho que até a gente se engana, sabe, Luiz, às vezes, porque sempre quando se fala disso, a gente imagina aquele senhorzinho antigo que está lá há 30 anos. Às vezes o senhorzinho está todo empolgado e está super aderente, né? E às vezes tem gente de geração mais próxima que nem tanto assim, né? Sim. Não necessariamente tem a ver com essa questão, né? Pode ser, mas não só. Então, como é que lida com aqueles que se percebe que tem uma certa resistência em aderir a essa, né, essa mudança toda? A primeira coisa que a gente entende que é o caminho para essa jornada é buscar claramente mostrar os benefícios que nós vamos ter e principalmente todos os stakeholders, e aí que de novo voltando a falar do nosso colaborador, do nosso associado e das comunidades, qual é o impacto que a gente vai gerar com essa caminhada, por exemplo, com esse modelo novo de ferramenta que vai ter uma digitalização, que vai gerar mais tempo no dia a dia do nosso associado, vai gerar uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas que tiverem acesso a essa ferramenta ou uma tecnologia, ou um exemplo, né, que a gente teve, por exemplo, na própria pandemia, de novo voltando à pandemia, nós como Uhum. Sicredi Pioneira, nós ampliamos as nossas transações digitais, todas as operações digitais, de 42% para quase 70%. Isso fez com o Nossa. quê? Com que os nossos associados tivessem mais tempo em casa, com a família. Tudo que é transação que pode ser resolvida de forma digital dá uma qualidade de vida melhor, dá uma condição melhor, inclusive economiza tempo e dinheiro. Porque muitas Sim. vezes essa pessoa ela precisava se deslocar até uma agência, se deslocar até a estrutura física mais próxima para resolver alguma coisa operacional. E a partir dessa caminhada, dessa condição digital que foi disponibilizada para todos, fez com que a pessoa pudesse realmente dedicar tempo para aquilo que vai gerar algum impacto. E às vezes muito, né, a gente falava, às vezes as pessoas perdiam tempo com uma fila onde elas poderiam resolver tudo através de um clique, através do seu celular, Ah, através do ah, aplicativo. sim. Então a gente percebeu que desta forma, deixando claro para as pessoas os ganhos, os benefícios que tanto esse colaborador tem, né, que talvez é um pouco mais resistente, e uma coisa muito importante, né, Martin, é vender segurança psicológica, é vender para esse colaborador que ele vai ser educado, a gente vai treinar e capacitar ele para essa caminhada de transformação digital, que a gente vai sim garantir o emprego dele, porque às vezes as pessoas ficam com o sentimento, nossa, agora vem uma máquina, vem algo que vai me Sim. substituir, e ao mesmo tempo eu não tenho expertise. Então a gente sempre busca
trazer para ele a capacitação, o desenvolvimento, mostrar os benefícios que ele vai ter e aquele colaborador vai ter, inclusive mostrando para esse colaborador, que talvez tenha uma certa resistência, novas oportunidades de carreira, novas oportunidades de jornada dentro da cooperativa. Como a cooperativa cresce e tem se desenvolvido muito nesses últimos anos, a gente tem dado muita capacitação, muito desenvolvimento para justamente garantir que todos esses colaboradores tenham essa oportunidade de se desenvolver e inclusive trabalhar competências novas que têm necessidade nesse mundo digital. E é uma forma também, porque isso vai também de alguma forma se disseminando, né, dentro no grupo como um todo, assim, né? Então vai criando essa oportunidade, né? E esse movimento da transformação digital é um movimento mundial, né? Sim. Assim, então, antes estava me contando um pouco como é que tem sido assim essa a forma, né, disso poder ir se disseminando cada vez mais, né? Então, o que tu tem encontrado, né, quando existe algum encontro sobre isso, algum congresso, o que tem sido trazido e o que aparece como tendência para frente quando se olha para isso? Muito interessante, né, Martin? Porque em 2019, eu tive a oportunidade, eu e mais 2 colegas aqui, amigos, nós fomos participar do SXSW, né? Em 2019, foi março de 2019, que é considerado o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, que acontece nos Estados Unidos, em Austin, e a gente foi, inclusive, né, uma curiosidade, esse foi o último evento presencial, porque em 2020, quando estava programado ser o próximo evento, fechou tudo com o Covid, né, com a pandemia internacional. Então, agora, em 2022, em março de 2022, tem a expectativa de voltar ao evento presencial. Mas o que é esse evento? Então, nós, colegas aqui, que fomos para esse evento, nós tínhamos uma expectativa, nossa, a gente vai ver todas as inovações das maiores companhias, maiores empresas do mundo, olhando para tecnologias, olhando para várias oportunidades que são coisas inéditas, que nunca foram trabalhadas, olhando para toda a parte de internet das coisas, inteligência artificial, tudo de mais moderno e inovador. E aí, todos nós fomos com uma expectativa, nossa, a gente só vai ver isso o tempo inteiro. E o que nos chamou a atenção, Martin, que durante todo o evento, que são mais de 5.000 palestras que acontecem simultaneamente em 10 dias, né, são 10 dias de evento, são mais de 5.000 palestras com especialistas desses segmentos do mundo inteiro. O que nos chamou muita atenção, por incrível que pareça, foi que a grande mensagem do SXSW 2019 foi que todos nós somos humanos, que a tecnologia existe para melhorar a nossa qualidade de vida. E que o mais importante nesse momento, a gente tem que saber utilizar a tecnologia para cada vez mais a gente evoluir como pessoas, como seres, mas que a gente possa aproveitar essa jornada para a gente melhorar toda a nossa caminhada e principalmente melhorar a nossa qualidade de vida. Mas a gente não pode perder o que a gente tem de mais importante, que a gente é humano, que a gente é movido a emoções, que a gente tem que ter muita empatia com tudo que acontece e que as máquinas vão substituir, sim, o trabalho braçal, o trabalho operacional. Isso é claro e foi trazido várias vezes em várias palestras, mas que o que nos diferencia dos robôs é justamente essa emoção, esse contato presencial, essa visão de como a gente pode cada vez mais ter qualidade de vida em tudo que a gente faz. Então essa foi, inclusive cuidando da nossa saúde, né? Nos chamou muita atenção várias empresas trazendo condições de aumentar a longevidade, aumentar a nossa vida aqui na Terra. Então, muito focado nisso. E nos chamou muita atenção que o tempo inteiro foi reforçado. A tecnologia é apenas uma ferramenta, ela vai nos ajudar. Mas o que faz a diferença mesmo são as pessoas. E nós, pessoas, temos que se conectar a isso, mas viver a nossa vida. Então, com esse cuidado de... Né? E aí eu quero aproveitar e falar um pouco do que a gente tem percebido, assim, né? Ou seja, como às vezes toda essa adrenalina e essa corrida e essa agilidade, né? Ela acaba, inclusive tem surgido, até em termos de gestão, tem surgido muitas novidades, né? O mundo ágil, a produção mais ágil, aí a gente fala de sprints e fala disso, e fala que, ou seja, tudo precisa ser, né, numa velocidade gigante, e me parece que muitas vezes isso coloca as pessoas nesse ritmo na sua vida,
né? Então a vida começa a andar desse jeito. E aí o parar para olhar para si, olhar para as relações, né, começa a ficar muito mais difícil, né? Porque parece que aí eu tô, isso não é o essencial, né? Assim, então só estou um pouco ratificando o que tu está trazendo, né? Esse cuidado, né, da gente não entrar nessa surfar na onda da transformação digital é uma coisa, né? Mas fazer disso a única coisa que tem na nossa vida não vai dar certo, né? Porque aí nós começamos a deixar outros aspectos essenciais para nós de fora. E isso é muito interessante, eu quero trazer um pouco, né? O ser homem é o quê? Trazendo também nessa visão, né, do homem. Então, eu trabalho com grupos de autoconhecimento para homens, e uma das coisas que aparecem é essa dificuldade da gente, homem em especial, fazer contato com as suas emoções e poder expressar o que está sentindo. E como esse mundo de transformação cada vez mais digital e mais rápido, ele acaba sendo uma desculpa muito boa para a gente entrar nessa, né, nesse mundo da razão e deixar de lado um pouco, né, esse mundo das emoções. Só que aí a gente começa, tem vários aspectos. Um deles é que nós temos muitos talentos como ser humano que são ligados às emoções, que tem a ver com como a gente se sente, como a nossa intuição, como a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, né? Uma série de coisas que são muito ligadas a este lado, né? E até a palavra sentir, ela está conectada com sentido, né? Então, que sentido eu dou para aquilo que eu vivo e que sentido aquilo faz realmente para mim, né? Então, se a gente começa, me parece que o risco, né, o homem continuar se escondendo, ter mais um motivo, né, para se proteger pela razão, né, pela velocidade, por tudo que está acontecendo, né, e menos espaço para poder olhar para si, para poder conectar com o que de fato está acontecendo com ele, né? Então, eu queria trazer um pouquinho assim, como é que a gente, como é que se imagina poder trabalhar com as pessoas envolvidas nessa transformação digital, né? De forma que elas fiquem atentas que, como tu estava dizendo antes, a gente continua sendo um ser humano, né? Com todas as questões de ser humano, né? E até tem um filme muito interessante, ele não é novo, que é o Divertidamente, que traz exatamente a questão das emoções, né? Então, porque as emoções fazem de nós uma pessoa inteira, né? Então, sim, a razão é essencial, não há a menor dúvida. A tecnologia vai nos ajudar muito em muitas situações, né? Mas como é que nós podemos alertar as pessoas? Isso é um cuidado com as pessoas, né? Como é que a gente alerta as pessoas para ficarem atentas a isso e continuarem disponibilizando espaços que não são tão velozes, né, mas que são essenciais, né? É aquele espaço do silêncio. A gente não precisa subir numa montanha e ficar lá meditando, feito, né, um iluminado, ou um monge, ou... Não, não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente só ficar né, no corre-corre da velocidade, que vida vai ser essa, né? E que satisfação a gente vai colher disso? Então, a minha pergunta para ti é essa, assim, né? Como é que a gente consegue despertar nas pessoas este cuidado, né? Com esse equilíbrio que se faz tão necessário dentro desse movimento todo de digitalização? É uma bela pergunta e Uma com bela certeza pergunta, né? desafiadora, né, então É, eu vou trazer aqui um pouco o meu ponto de vista, tá, porque legal. eu vivo intensamente uma transformação digital interna hoje do sistema Sicredi, da Sicredi Pioneira. A gente tem acompanhado as tendências, tem feito movimentos muito importantes de digitalizar, de criar proximidade, para fazer relacionamento, mas aí para garantir que a gente possa continuar vivendo os nossos momentos, a nossa integridade, nosso ser humano, a gente tem que criar espaços, né? E aí ter momentos também que a gente possa criar esses momentos tanto na empresa como também com a nossa família. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem clareza hoje, né, que
quando se fala de transformação digital, os ganhos, impactos, né, que os algoritmos, eles hoje alcançam uma precisão de quase 80% em todas as informações que são trazidas no dia a dia. Mas e os 20% restantes? O que são os 20%? Os 20% que nos tornam humanos, são os 20% que são só nossos, são da nossa essência, da nossa criação. E aí que a gente tem que saber usar esses 20% para que a gente possa realmente ter distintividade. Porque, que nem tu falou, tudo que se cria hoje é através de criatividade, é de um mindset de abertura, é de originalidade, é da capacidade de pensar diferente, pensar fora da caixa. E eu só vou conseguir criar ambientes desses se eu tiver com uma tranquilidade em um ambiente que me gera essa condição. Então, não é num ambiente altamente posicionado, como você falou antes, né, de estar toda hora acompanhando. É legal acompanhar, mas eu tenho que ter a condição também de fazer as minhas reflexões, fazer os meus momentos, curtir aqueles momentos que são importantes com a família, para que eu possa realmente relaxar, desligar. Porque uma coisa que a gente sempre fala, a gente consegue aproveitar melhor e, inclusive, criar mais coisas diferentes quando a gente tem momentos de silêncio, momentos com a família, ou talvez até momentos para olhar coisas diferentes em ambientes diferentes. E isso só tem uma forma de fazer, a gente criar agenda para isso, ter momentos com essa agenda específica, porque senão a gente entra no automático e quando vê a gente está fazendo tudo o que uma máquina poderia estar fazendo por nós. E a gente deixa de criar, deixa de ser original, deixa de pensar, e isso que vai continuar fazendo a nossa diferenciação do modelo que cada vez mais está sendo robotizado. Então, é bem complexa essa pergunta, né, Martin? Mas, ela é de certa difícil, eu forma... concordo. Mas é para a gente pensar junto mesmo, né? Claro, claro. Eu acho que essa é a ideia, assim, né? Mas eu concordo contigo, né? Ela nos dá o que pensar, né? Ela nos dá uma... Mas eu acho que tu trazes um ponto bem bacana, assim, de ficar atento a isso, né? E, sim, nós voltamos para a questão do equilíbrio mesmo, né? Assim, E eu acho que tem uma questão muito importante, né, Martin, que a gente também tem que ver qual é o meu propósito de vida aqui, né? Qual é aquilo que eu quero deixar aqui? Qual é o meu legado, né? Então, assim, eu trago isso muito porque eu falo, né? Quando a gente olha para a roda da vida, né? O que eu estou realmente construindo na minha trajetória? O que as pessoas vão lembrar do Luiz daqui a sei lá quantos anos quando eu não estiver mais aí? sim. Então, esse tipo de pensamento tem que nos guiar, porque hoje, né, se a gente for ver, o nosso grande diferencial, a nossa grande potência é ser humano, né? E a gente tem que conectar isso com realmente o que a gente acredita, a gente tem que ser fiel a nós mesmos e ser autênticos. E, claro, né, conectar tudo isso com o que a gente tem de propósito, né? Qual é o nosso legado? Como é que eu posso ajudar as pessoas também? Às vezes a gente tem que dizer para um amigo, para um conhecido, até mesmo para um colega, desacelera, meu rapaz, desacelera, dá uma aliviada, sai, curte, vai tirar umas férias, faz coisas diferentes com a tua família, te dá esse tempo. Isso com certeza. Esses dias eu estava lendo uma reportagem que trazia muito forte, né? O quanto as férias dignificam a gente, né? Por exemplo, eu estou falando isso porque nos próximos dias eu vou estar tirando férias, né? E a motivação do Luiz e dos colegas, e principalmente a da minha família, é muito grande, porque eu tenho certeza que se eu curtir intensamente, quando eu retornar das férias, eu vou estar muito mais regenizado, eu vou estar com muita capacidade de pensar coisas novas e trazer coisas novas. E aí sim eu vou agregar valor, aí sim eu vou fazer algo que tanto as nossas empresas precisam no dia a dia. E aproveitando que que trazes esse aspecto, eu queria contribuir um pouco, que eu tenho percebido que uma das coisas que mais resgata essa nossa energia, nos traz assim, né, nos traz a interesse e nos traz energia mesmo da vida para nós, é realmente o contato com a natureza, né? E eu acho que esse é um ponto muito chave, assim, né? Da forma como for, né? Mas de fato, a natureza é algo que ela consegue trazer isso para nós, né? Claro que cada pessoa tem seu jeito, né? E talvez para alguns não seja tão, né? Não seja tão importante, mas eu percebo que essa conexão, né? Porque afinal a gente nós somos humanos, mas são humanos que fazem parte
do grupo de seres vivos do mundo. Nós somos parte da natureza, né? Aliás, eu acho que é uma das nossas dificuldades ter se imaginado, né? E eu estou trazendo isso porque exatamente, de novo, né? Este mundo todo digital, ele parece algo que não tem a ver com essa parte, né? Mas nós não temos como dividir o nosso mundo desta forma, né? Isso aqui tem a ver, isso aqui não tem a ver, né? Na verdade, está tudo integrado, né? E está tudo conectado, e cada vez está mais claro que está tudo interconectado. Então, como é importante, né, a gente criar, eu sou terapeuta também, então eu vejo momentos em que a gente vai atender um cliente na terapia e primeiro precisa fazer, sabe, uma pequena reflexão, uma mini meditação para soltar o que está lá fora e falar, cara, tu merece um espaço para ti agora, né? Assim, esse espaço é teu, é para tu olhar para a tua vida, né? E poder olhar o que está legal, o que precisa mudar. Então, é esse lado do humano que é tão importante, né? E aí, aproveitando que a gente está falando do humano, uma coisa que eu me lembrei, você antes falou da segurança psicológica, né? E eu queria te perguntar isso, assim, dentro da experiência de vocês, eu vou fazer uma pergunta que está ligada à transformação digital, mas, na verdade, eu acho que ela abraça a cultura até um pouco mais ampla, né, da Sicredi pioneira, mas que, assim, como é que é o espaço para errar, né? Quando tem muita mudança, a gente corre o risco, claro, de fazer erros também, né? E a inovação, na verdade, se não há espaço para erro, me parece que fica difícil de inovar, né? Porque a gente busca um caminho de inovação e não tem garantia que esse caminho, né? Ó, a gente vai tentar por aqui, é garantido que vai dar certo? Na verdade, não tem essa garantia, né? Então, como é que vocês enxergam, como é que se lida dentro da Pioneira com essa questão do espaço para o erro? Esse espaço para o erro hoje, ele é algo bem presente, né? Eu acho que fazem agora 3 anos que a cooperativa está passando por um grande processo de evolução do modelo de gestão, evolução da cultura, né, da nossa consciência como profissionais da cooperativa, como pessoas, como associados, e isso vem trazendo muito forte, né, um modelo focado realmente para melhorar a cooperativa para as pessoas. E quando a gente fala pessoas, são os colaboradores, os associados e também todas as comunidades. Então, a gente tem trabalhado muito forte, né, inclusive nesse ciclo estratégico, um processo de inovação, e a gente está se mergulhando fortemente o que é uma cultura de inovação, como a gente pode garantir uma cultura de inovação na prática, porque muitas vezes a gente tem os conceitos, textos ou até mesmo falas lindas, mas como é que a gente tangibiliza isso e coloca isso na prática? Sim, E uma das primordiais assim é realmente trazer clareza para todos os nossos colaboradores que a gente está vivendo essa nova jornada, construído com eles, né? Então eles participam dessa construção, desse novo modelo, da evolução do próprio ciclo estratégico, e a partir disso o erro faz parte, porque a gente tem clareza que sem erro não tem inovação. Então a gente precisa sim ter resiliência, ter a capacidade de entender, inclusive a gente começou a criar dentro da cooperativa, nós estamos construindo uma cultura de inovação, nós estamos construindo uma tese de inovação que já está em andamento, nós estamos construindo todo um novo mindset que as pessoas possam sim trazer ideias, sugerir melhorias, trabalhar muito forte, né? A gente criou um canal que é o Fala Pioneira, onde todos os colaboradores, os 730 colaboradores, têm capacidade de sugerir ideias, melhorias que possam evoluir a nossa experiência, que possam evoluir o nosso atendimento, que possam evoluir a nossa estratégia de cada vez mais estar junto com o nosso associado. Inclusive, a nossa proposta de valor é a solução certa, na hora certa, para o associado certo, no canal que ele desejar. E a gente só garante isso com inovação, com proximidade, escutando todos os stakeholders, né? Escutando muito fortemente, né, Martin, nessa cultura de inovação, os nossos associados. A gente trabalha forte, todo e qualquer produto, qualquer solução que a gente vai construir a partir de 3 anos, 4 anos para cá, a gente sempre faz um design thinking, é escutar realmente qual é a dor, qual é a oportunidade, o que a gente precisa melhorar
para que a gente possa satisfazer a necessidade do nosso associado, do nosso colaborador. Então, esse é um processo muito importante que tem ajudado, inclusive, a transformação digital, porque se a gente não tem esse Sim. mindset, não tem essa capacidade, a gente não vai mudar nada, porque, de novo, quem muda uma cultura, quem muda um processo de transformação, ou melhor, quem executa um processo de transformação digital são as pessoas, e as pessoas têm que estar convencidas do que elas estão fazendo está sendo bem feito. Tá. Uhum. Sim, elas têm que acreditar realmente, né, que vale a pena tudo isso, né, e que tem benefícios, como tu falasse antes. Muito legal mesmo. Ó, a gente vê que é um grande desafio, né, mas ao mesmo tempo ele realmente acaba envolvendo muitos aspectos da cultura, né? E esses processos de mudança, eles não são tão rápidos também, né, Luiz? Assim, então, como é que lida com a... na verdade, eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Na tua posição, né, como diretor de negócios, assim, né, dentro dessa mudança toda, a gente está falando, né, de um processo de mudança que a Pioneira está passando, quer dizer, tanto na gestão, tanto evoluindo no modelo de gestão, como a questão da transformação digital, e certamente isso caminha junto, com certeza, né, se integra, né? Mas na tua posição, assim, qual é o aspecto mais fácil, que flui mais, na tua visão, e qual é um aspecto que tu sente, não necessariamente, eu estou falando agora muito mais do processo, né, assim, né? Que tu sente que é mais desafiador, assim, numa mudança tão grande, né? Essa é uma pergunta. Minhas perguntas hoje estão cabeludas, né? Mas vamos lá. Então eu vou começar o que é mais difícil, né? Eu acho Tá, que pode ser. pode ser, ou tu prefere que eu comece Pode, com o mais não, fácil? pode, não, pode, de boa. O que é mais difícil é quando a gente não tem um alinhamento claro, quando a gente não tem clareza do ganho que a gente vai ter com essa mudança, com essa jornada, e aí a gente precisa ter muito tempo, muita resiliência, muita paciência, muita capacidade de comunicação e deixar claro quais são os reais ganhos, o que a gente vai ter de entrega para o associado, para o colaborador e para as comunidades com essa jornada. Então, Aí me temos que desculpa, só ter para muita ver se eu... dedicação. Desculpa, eu vou te interromper, porque eu acho importantíssimo isso que tu falasse. Quer dizer, se eles não compram, se essa turma, comunidade, associado, colaborador, não comprarem essa ideia, né, no sentido de se engajarem porque percebem que isso faz sentido para eles, aí fica muito difícil. É Com isso? certeza. Sem um processo cultural muito bem construído, muito bem desenhado e muito bem comunicado, nada acontece. Então a gente tem clareza que esse é o caminho e por isso que tem que ter um alinhamento muito grande da alta gestão na caminhada, na construção desse modelo. Por isso que tudo foi construído de forma muito transparente, muito coletivamente, né, envolvendo todos os Uhum. stakeholders. E aí quando a gente fala associados, colaboradores, diretoria, conselho, né, presidente, vice, todo mundo alinhado com essa caminhada, construindo inclusive junto essa jornada, e após toda essa construção, a comunicação para todos os colaboradores, para todas Tá. as comunidades, para os nossos parceiros, porque isso tudo só vai acontecer se tiver muita clareza, muito assim, convencimento. As pessoas têm que acreditar de verdade que essa transformação, que essa evolução, ela vai ter impactos reais muito importantes, vai ter ganhos na qualidade de vida das pessoas, e isso vai gerar engajamento, vai gerar comprometimento, e a gente percebe claramente hoje o quanto isso está, inclusive, garantindo a entrega do nosso propósito, né? Então, se isso não Tá. for percebido, não for trabalhado, nós não temos essa entrega, né? E o mais fácil, quando a gente consegue perceber que isso já traz resultados, quando a gente já percebe claramente o engajamento das pessoas, e aí, de novo, pessoas, quando eu falo, são associados, colaboradores e comunidades, que isso está sendo reverberado em todas as ações no dia a dia da cooperativa, das comunidades onde a gente atua. Então, quando eles começam a perceber que a cooperativa, sim, está fazendo de forma genuína
uma transformação. Inclusive, a gente fala abertamente hoje esse modelo de transformação digital, de dar mais qualidade de vida para os associados, ela começa a ser perceptível. E a gente, de novo, né, Martin, a gente acelerou isso Sim, com a pandemia, mas as pessoas sim. começam a reconhecer o quanto isso tem feito a diferença. Inclusive, nós podemos dizer Uhum. hoje que a cooperativa tem vários municípios e várias comunidades onde somente o Sicredi está presente. E aí a gente começa a fazer uma inclusão digital. A gente começa a ser o Aham. principal órgão, a A- principal empresa, Ator. principal ator É, da inclusão digital de várias comunidades, de vários espaços onde o Sicredi atua. E aí a gente abre portas para essas comunidades, para essas pessoas a poderem viver um outro momento na sua trajetória, tanto sim, profissional como sim, vida pessoal. E aí a gente sim. começa a perceber claramente o quanto isso é importante e relevante. E as pessoas começam a trazer feedbacks para a cooperativa, né? Que fantástico isso, que fantástico. Nossa, aí é uma influência lá né, nos lugares mais diferentes, mas que realmente vai fazer uma diferença na vida ali. Eu fico imaginando como isso vai, é meio que jogar pedrinha na água, né? Isso vai se expandindo, porque aí certamente outros aspectos daquelas comunidades também começam a questionar, vem cá, mas não, será que não tem uma tecnologia melhor para essa outra coisa aqui, para isso que a gente faz aqui? E aqui né, nessa criação de galinha aqui, nessa coisa né, da agricultura, enfim, no comércio, nas diversas áreas ali, né, na educação, isso começa a criar, né, um movimento muito maior, né? Inclusive, quando a cooperativa começou a trabalhar a inovação de forma muito transparente, com estratégia, estando no nosso mapa estratégico, estando alinhado com todos os colaboradores, a gente começa a, inclusive, não só trabalhar soluções financeiras diretamente, como é o nosso core, né, como principal Sim. atribuição da cooperativa, mas a gente começa a olhar como a gente pode impactar as comunidades com outras tecnologias, com outros. Então a gente começa a fazer Fantástico. parcerias com startups, começa a olhar oportunidades que aquela comunidade tem em especial que a gente pode apoiar. E aí essa inclusão digital, essa transformação, ela gera esse ambiente favorável. E as pessoas começam a perceber claramente o impacto que a cooperativa e as comunidades têm nessa jornada de transformação. Inclusão, por Fantástico. exemplo, de educação, quando vê Uhum. programas específicos que geram educação financeira, programas específicos que geram a própria sucessão familiar que a gente tem hoje no agro. Uhum. Então, várias situações que geram uma capacidade de desenvolvimento das pessoas, que é um dos pilares também do cooperativismo, né? É a Sim. educação e formação do nosso quadro de colaboradores. Perfeito, perfeito. Nossa, é muito incrível isso, né? Como é que isso reverbera, né? Assim, nessas comunidades, né? Que tipo como é que vocês percebem, né? O que agrega nessas comunidades e nas pessoas, né? No dia a dia das pessoas, assim. Eu fico imaginando que deve ter, né? Na verdade, a minha pergunta é assim: como é que mobiliza os colaboradores quando percebem, né? Que diferenças estão fazendo naquela comunidade? A gente tem uma fala constante e diária com todos, que o nosso propósito a gente entrega todos os dias. O nosso propósito a gente entrega a cada atendimento, a cada interesse genuíno, a cada consultoria, né? Hoje os nossos colaboradores, nossos 730 colaboradores, são consultores dos nossos associados. Consultores que querem realmente impactar a vida dos associados, melhorar a qualidade de vida deles e trazer oportunidades para eles conseguir conquistar essa jornada. Então, a gente traz vários exemplos no dia a dia, a gente, inclusive, começou agora, desde 2020, catalogar as histórias de propósito, né? A gente traz exemplos reais de histórias que são trazidas e que são histórias reais, histórias práticas que Que fizeram com legal. que o associado pudesse melhorar a qualidade de vida, que ele tivesse uma solução mais condizente com a necessidade dele, e isso começa a ser compartilhado com todos os colaboradores, e eles percebem claramente o quanto nós podemos impactar e mudar, inclusive, a vida dos nossos associados. Então, essas histórias de propósito, elas vêm gerando um maior engajamento, maior participação, e é livre, né? Qualquer colaborador pode contribuir com a sua história, e ele pode mostrar
mostrar claramente Nossa. o que ele fez para mudar a vida daquela família, daquele associado, daquela empresa, daquele produtor rural. Aham, E isso aham. gera, uma coisa que eu acredito muito, né? Quando a gente faz o bem e a gente está consciente de que a gente realmente está contribuindo para algo muito importante, a gente fica ainda mais energizado, né? A gente cada Sim, vez sim. mais fica mais realizado profissionalmente. A gente percebe assim, sabe aquela história que eu vou dormir de noite pensando, nossa, quanta coisa boa eu fiz hoje, e no outro dia de manhã eu Aham. levanto ainda mais motivado para Sim, fazer coisas, sim. né, que garantem um propósito na prática, né? Então, É essas muito coisas que legal. fazem assim a gente trazer muito aquela motivação intrínseca, aquela Uhum. vontade de fazer a diferença no dia a dia, né? Eu fico pensando no nível de satisfação pessoal que isso traz, né? De realização, porque sempre nos trabalhos que a gente faz nas organizações, muitas vezes surge isso, não, mas aí as pessoas vão ser mais produtivas. Tá, ok, até vão ser realmente mais produtivas, mas eu acho que tem um ganho muito maior que ao natural traz uma performance melhor, que é quando eu tenho uma satisfação, quando eu me realizo com aquilo ali. E não é sempre que isso acontece, é verdade, mas quando acontece é fantástico. Então, tu estavas falando, eu estava imaginando, eu sou muito visual, eu estava imaginando que uma espiral, né, mas é uma espiral como um círculo virtuoso, quer dizer, quanto mais o meu colega e o outro colega conseguem atuar desta forma, eu vou me embalando junto, né? E é como tu falasse, e aí eu acordo de manhã com uma vontade incrível de querer fazer o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, e o meu papel lá dentro, né, dessa cooperativa. Né? Então, é realmente fantástico poder trabalhar isso com as pessoas, né, e poder dar essa oportunidade. Então, eu queria. Está muito bom o nosso papo, mas o tempo está passando e a gente vai finalizando. Então, eu queria primeiro te agradecer muito mais uma vez, Luiz. Né? Assim, acho que a gente trouxe pontos, né? Trocou pontos aqui super interessantes sobre todo esse processo e nós fomos indo além da transformação digital, porque quando a gente fala de pessoas, isso vai realmente além. Né? E impacta, né? Não tem mais muito como dividir, né? O que a gente faz no nosso trabalho, o que a gente faz fora do trabalho, não é igual, mas está conectado também, né? Um aspecto interfere no outro. Então, eu queria te deixar assim com uma fala final aqui para a gente poder fazer o nosso fechamento. Então, mais uma vez, obrigado, né, Martin, pela oportunidade. A gente está falando aí no ser homem e é o quê? E para mim, assim, a fala final é que a gente tem que ter clareza, né, realmente do nosso propósito, do que a transformação digital traz de benefícios e de oportunidades. Então, para mim, os pilares essenciais, né, de uma transformação digital que gera impacto, que vai mudar a vida das pessoas, são as pessoas mesmo, o potencial que nós humanos temos de enxergar esses benefícios, enxergar esses ganhos e fazer com que isso não seja algo moroso, mas que seja algo que realmente gera satisfação, que gera mobilização para a gente continuar no caminho certo. E isso tem que ser trabalhado com uma cultura forte, com o engajamento de todo o time, né? Quando a gente está falando de uma empresa, nesse aspecto direto, e também que a tecnologia ela serve para nos servir. A tecnologia ela foi criada para nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. E que o talento é nosso, o talento é das pessoas, as pessoas que transformam, as pessoas que mudam e as pessoas que geram impacto de verdade. E a gente não pode perder isso como a nossa essência numa caminhada de transformação digital. Então, que a gente possa sim aproveitar tudo que tem de bom para a gente aproveitar ao máximo essa jornada e ser feliz, né? Eu sempre digo, eu só faço tudo É isso verdade. porque no final eu quero ser feliz profissionalmente, pessoalmente e impactar a vida das pessoas, né, no bom sentido, em todos os momentos. Legal, muito, muito legal. Então, mais uma vez, obrigado, Luiz, e nós vamos ficando por aqui, né, preparando já um próximo, né, Ser Homem é o quê mais adiante, mas agradecendo muito a assistência de todos, e em especial, Luiz, essa nossa troca aqui, que é muito bom quando um papo flui desse jeito. Até uma próxima, então, tudo de bom. Obrigado, Martin. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau.
Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, Diversidade. Inclusão. Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos